FEA divulgou hoje, em conjunto com o IBGE, o resultado do PIB dos municípios do Rio Grande do Sul, ano base 2011. Essas informações já estão todas no site da Fundação, então é só clicar lá em PIB municipal e conferir na íntegra. Como destaques principais, o setor agropecuário em 2011 teve um crescimento de 9,9% no valor, com destaque para soja, arroz, fumo, milho e na pecuária criação de aves. O arroz, por outro lado, teve um desempenho, uma queda no valor de produção. A indústria teve um decréscimo de 4,4% em valor, ou seja, a variação nominal, muito em função do efeito do refino. Em 2011 houve um aumento do preço do petróleo no mercado internacional, em contrapartida a receita das refinarias não aumentou proporcionalmente, isso acabou gerando uma pressão sobre o valor adicionado. O setor de serviços cresceu tanto no comércio, no setor de transportes, especialmente o aéreo, serviços de informação, financeiro, etc. Como destaques, então, a região da Serra teve um crescimento, em função dessas culturas, a uva também cresceu bastante em valor de produção, a região da Serra cresceu 8,2%, a região da produção, Passo Fundo e o entorno, também cresceu bastante, 13,2%. O Alto Jacuí, os municípios produtores de soja, tiveram um desempenho substancial em 2011. O Vale do Taquari também nós destacamos. Em contrapartida, os municípios do Vale dos Sinos, que é uma situação que já vem há algum tempo, uma questão estrutural para o Rio Grande do Sul, essa queda no setor coreiro calçadista afeta a participação desses municípios no PIB. A fronteira oeste também, em função do arroz não ter tido um desempenho tão elevado, acabou tendo um desempenho negativo. Então esses foram os corédios, os únicos dois que tiveram desempenho negativo. Nós destacamos os maiores crescimentos em termos relativos, que são basicamente municípios pequenos, como a Juricaba, Coqueiro Baixo, Boa Vista do Sul, Nova Brécia. Em geral são municípios produtores de milho, soja e intensivos em pecuária, muitos deles em criação de aves, e a criação de aves foi o que teve um incremento no valor adicionado mais positivo no ano. Do ponto de vista das quedas, foi a primeira vez que apareceu um município grande nessas quedas relativas, foi o caso de Canoas. Isso não foi um caso específico da refinaria Alberto Pasqualini aqui no Rio Grande do Sul. O próprio IBGE, nos municípios Duque de Caxias, na Bahia também, os municípios que têm refinaria, tiveram uma perda expressiva de participação econômica. Mas esses municípios têm um perfil econômico, são municípios em geral pequenos, que têm uma população pequena. Então, pelo fato do PIB ser pequeno, qualquer variação, por menor que seja, uma indústria que entra, uma indústria que sai, um ano bom para uma determinada safra, faz com que o PIB oscile muito, a variação se torne grande. Então a gente focou a análise dos destaques nos municípios grandes, a gente está avaliando a perda ou ganho de participação absoluta no PIB. Isso leva em consideração não só a taxa de crescimento, mas também a participação do município no total do estado. Então aí sim a gente destacou como destaques positivos, em ordem decrescente, Pelotas, Porto Alegre, Caxias do Sul. São municípios que cresceram acima da média do estado e que ganharam participação econômica. Do lado negativo, Canoas, como já falo, foi a maior variação absoluta, foi para baixo, foi Canoas. Triunfo também perdeu participação. Triunfo também tem como insumo o petróleo, então tem uma característica mais ou menos parecida com Canoas, embora seja o setor petroquímico. São Gabriel e por aí vai. Então, como destaque, o ano foi caracterizado por um aumento de participação dos municípios agrícolas e também com criação de aves, especialmente. Aqueles municípios do setor industrial que cresceram ganharam participação, porque em média o setor industrial caiu muito em função do refino. E o setor de serviços permaneceu com um crescimento vigoroso, especialmente no comércio. Então isso acabou ditando o desempenho dos municípios. O maior PIB per capita no ano de 2011 foi Triunfo, como isso acontece recorrentemente no estado, então em função do polo
petroquímico, isso acaba levando triunfo para a 5ª posição no ranking dos PIB per capita no Brasil inteiro. Do ponto de baixo, o PIB per capita menor foi registrado em Caraá, né, no litoral do estado, seguido de Alvorada e Itati. Esses municípios também recorrentemente, sistematicamente acabam ficando na posição ou nas posições inferiores. No ranking dos maiores municípios, Caxias ultrapassou Canoas, em função de Caxias teve um aumento da agropecuária, com destaque para a uva, a indústria metalmecânica, a indústria de carrocerias, freios, reboques, caminhões, etc. Teve um desempenho positivo, e o simples fato de ser positivo num ano em que a indústria de uma forma geral caiu, faz com que ganhe participação, e os serviços também atuaram em linha. A concentração econômica, esses municípios, os 10 maiores, concentraram 45,5% do PIB do estado. Essa concentração ela vem se mantendo constante ao longo do tempo. De uma forma geral, ela tende a ter uma tímida desconcentração em anos normais, definir normais como anos em que não há estiagem. Porém, como há estiagem em anos recorrentes no Rio Grande do Sul, como foi 2004, 2005, nesses anos os municípios pequenos perdem participação, porque os municípios que dependem mais da agropecuária são em geral municípios de menor porte, e esses municípios mais industrializados, que não dependem, não têm uma sensibilidade da economia tão grande em relação ao clima, acabam ganhando participação econômica. Então, de uma certa forma, de 99 a 2011, esse efeito de desconcentração ele praticamente inexiste em função principalmente dos anos de estiagem. Então, como resumo é isso, os detalhes estão no site da FEE, tem a apresentação, as tabelas e um resumo das informações destacadas.